Olá, amigos. Mais uma vez estamos iniciando uma nova edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11. E com muita alegria, com muito prazer, vamos receber hoje um importante personagem, não só da cidade, como também da própria administração municipal. Se eu não estiver equivocado, se eu estiver, depois ele me corrige. Foi vice-prefeito durante o governo Beto Mansur por 8 anos. Não, o governo Papa, primeiro mandato. Ah, é? É. Então foi vice-prefeito do governo Papa, na primeira gestão do Papa. E agora é secretário de Infraestrutura e Edificações, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Está tomando cuidado desde o início para não chamá-lo pelo apelido carinhoso, apelido familiar, que todos os santos conhecem. Mas aqui, dentro da formalidade que caracteriza também o nosso programa, mas ele é descontraído, eu vou chamá-lo inicialmente de Antônio Carlos Silva Gonçalves. Posso falar? Pode. O Fifi, mais famoso é Fifi, né? Tudo bem, Fifi? Tudo bem, Márcio, prazer estar contigo novamente. É o apelido da época de Colégio do Canadá, de infância ainda, pegou na cidade, a grande maioria me conhece pelo apelido. Eu comentava há pouco com você informalmente, Antônio Carlos, em relação a meu irmão, a mesma coisa, é Badar. Se chamá-lo pelo nome, ele é capaz de não responder. Não olha, né? É verdade. Olha, Secretaria de Infraestrutura e Edificações, é importantíssimo. Quando a gente fala em infraestrutura é tudo numa cidade, principalmente, em termos de qualidade de vida até, e também em edificações, já vem, obviamente, aquele assunto principal. Aliás, Antônio Carlos, o novo plano diretor foi debatido exaustivamente na Associação Comercial de Santos. Todas as reuniões foram lá, coordenadas pelo nosso amigo Bechara, e a grande preocupação foi a construção civil. A construção civil é uma preocupação, foi uma preocupação ou será uma preocupação para a cidade? Eu acho que é uma solução, viu, Márcio? Eu estou formado em engenheiro há 30 anos e nunca peguei um momento tão interessante, tão especial na construção civil como agora. Nesse momento, a gente consegue conciliar o aquecimento da construção civil na baixa renda, na média e na alta renda. Geralmente, ele é setorizado. A baixa renda está mais aquecida, e a alta renda não está, enfim, por causa de financiamentos. Nesse momento, tudo está aquecido. Santos está realmente sendo uma cidade muito atrativa para os investidores. A gente tem inúmeros investimentos na cidade. A nossa preocupação é esse crescimento homogêneo, não concentrado na zona da orla apenas. Ele tem que ser homogêneo pela cidade inteira. É uma tendência de Santos a verticalização desde a década de 50, 60. Santos vem verticalizando por falta de terreno. Eu acho que a grande solução de desenvolvimento da cidade de Santos está na mão da construção civil. Agora, obviamente, esse quadro demanda uma grande infraestrutura e coloca em xeque, não vou dizer preliminarmente que prejudique, mas coloca em xeque a qualidade de vida, na medida em que há uma concentração maior densidade populacional, mais carros, por exemplo, o trânsito hoje já irrita o santista que não estava acostumado. A consequência é essa? Isso é uma preocupação? Sem dúvida. A infraestrutura ela é fundamental para que você possa crescer. A gente tem infraestrutura básica quase que 100% em tudo. Em águas pluviais, em água potável, esgoto, pavimentação, iluminação pública, tudo isso a gente tem. Telefonia, enfim. Telefonia quase 100% em tudo. A questão dos automóveis é uma discussão que eu acho que ela tem que ser encarada de uma forma diferenciada. Os automóveis não estão crescendo na cidade em virtude da construção civil. Sim, sem dúvida. Em função das facilidades de crédito, das crédito. Oportunidades, das condições, da concorrência. Sem dúvida. O que ocorre é que, pontualmente, em alguns locais, onde um exemplo emblemático em Santos é aquela rua Cleiber Presgrave do Amaral. Tinham 4 residências unifamiliares, quer dizer, casas, e saíram 3 torres enormes ali. Então, onde moravam 4, 5 famílias no máximo, começaram a morar quase que 300 famílias. É lógico que aquela rua fica com uma sobrecarga de automóveis em virtude dessa verticalização. Mas a cidade num todo, o aumento dos automóveis está atrelado ao que você falou realmente, ao aquecimento da economia nacional. Eu vou fugir um segundinho da construção civil, mas quero voltar para ela, que ela é importantíssima e a sua área específica. O rodízio, você é a favor ou é contra? É uma solução? Já tem que ser pensado ou ainda não? Eu acho que ainda não pelo seguinte, nós ainda não abrimos mão de alguns confortos. Por exemplo, as grandes cidades, Santos hoje se potencializa como uma cidade média para grande, você não estaciona mais automóveis em vias de grande fluxo de trânsito. Chamados corredores, Washington Luiz, Ana Costa, Conselheiro Neves, em Santos a gente continua estacionando automóveis. A Senador Feijó, por exemplo, ela é um binário com a Ana Costa, com a própria Washington Luiz. Então, nós ainda não demos essa parcela de contribuição em termos de conforto. Acho que para chegar no rodízio dá para esperar um pouquinho.
Agora, voltando então à construção civil, Antônio Carlos, ou doutor Antônio Carlos. Não, doutor engenheiro não. civil, esqueci até de anunciar. Né? A amizade é tanto, eu já o conheço há tanto tempo que eu sei, das suas atribuições e da sua formação profissional, mas é engenheiro civil, foi inclusive presidente da Associação dos Engenheiros de Santos, uma entidade importantíssima, no mesmo nível, graças a Deus, infelizmente, da Associação Comercial de Santos. Eu não sei se você tem esses dados. Em 2010 ou 2011, você tem um número de novos projetos aprovados? Em 2010 você teria esse número ou não? Se a gente pegar de 2011, por exemplo, que a gente está agora, encerrando esse ano, foram 50 grandes empreendimentos. Quando eu falo grandes empreendimentos, com mais de 20 pavimentos aprovados no município. Se pegar só em 2011? Só em 2011. Se pegar de 2010, foram outros tantos, nessa ordem de grandeza. Mas um número que dá como referencial, eu estou na Secretaria há 15 anos. Os primeiros 10 anos, nós demos carta de habite para 150 grandes empreendimentos do município de Santos. Nos últimos 5 anos, entre aprovação de projetos, carta de habite e licenciamento para início de obras, são 300 grandes empreendimentos do município de Santos. Dá para repetir? Quanto foi antes e depois? Primeiro? Em 10 anos, 150, em 5 anos, 300. É um número... Não, nem duplicou, será? Não daria, tem que fazer a proporção. Mas é um número bastante significativo. E por que essa corrida para Santos? Por que essa vinda das grandes construtoras para Santos? Olha, Márcio, eu percebo que Santos está num momento especial também, uma conjuntura de fatores interessantes. O Porto, num forte desenvolvimento em virtude da economia nacional. O pré-sal é uma coisa muito forte que a gente percebe no município e as pessoas procurando qualidade de vida para morar. Um dado interessantíssimo da Secob, 70% dos imóveis feitos em Santos são comercializados para pessoas de Santos ou da região, 30% para pessoas de fora. Então, também esse impacto de crescimento da população ainda não é significativo em termos da construção civil. A gente começa a ferir nesse momento, o que está acontecendo com esses empreendimentos. Grande maioria dos empreendimentos investidores, que agora começam a querer repassar os imóveis e o mercado, em termos de valores de metro quadrado, começa a se acomodar de uma forma mais dentro da realidade. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. São Paulo. Porque hoje é irreal, né? Hoje é totalmente irreal. Hoje é irreal. Eu tenho uma real. informação de um grande empresário, não municipal, nacional, um dos maiores empresários desse país, e ele me mostrou isso, É mais barato hoje você comprar um apartamento em Miami, na base de bem 3 mais barato. quartos. Se conta um apartamento em Miami, ou Miami City, ou Miami Beach, você compra na faixa de $300 mil. Vamos botar 2, seriam 600 mil. Um apartamento de 3 quartos em Santos está 1 milhão, 1 milhão e 100. Tá. O metro quadrado em Santos está na ordem de 7 a 8 mil reais. Pra você ter uma ideia, um grande empreendimento foi entregue na Ponta da Praia agora, nós demos uma habite por esses dias. Ele foi lançado há 3 anos a 2.800 metros quadrados. Ele está sendo vendido, repassado a 7 mil reais o metro quadrado. Mas tem tanta oferta, o correto não seria, diante de tanta oferta, reduzir o preço? É o que a gente vai começar a avaliar agora, quer dizer, o mercado vai começar a avaliar se realmente essa demanda está nesse valor. Por exemplo, outro dia me deram um número que eu fiquei assustado. No Leblon, no Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro tem uma condição diferenciada por causa das Olimpíadas, né? Sim. Mas no Leblon, no Rio de Janeiro, está sendo lançado um flat a 50 mil reais o metro quadrado. Meu Deus do céu. 50 mil reais o metro quadrado. É um apartamento é um flat, um apartamento tipo flat de 2 dormitórios, 80 metros quadrados, ele vai custar 4 milhões de reais. É uma loucura. E tem demanda procurando esse tipo de imóvel. Quer dizer, até onde vai isso? Que a gente percebe em conversa com as grandes construtoras, o mercado está se estabilizando um pouquinho, o pessoal está começando a esperar um pouco para lançamento, para ver efetivamente o que está acontecendo. Não acho que vá paralisar. Eu acho que não. Eu tenho informação de 2 grandes construtores que adquiriram novas áreas e que estão prontos para novos projetos de Santos, são construtoras de Santos. Saiu uma matéria fora interessante. Aquelas que de São Paulo. Saiu uma matéria interessante, Márcio, na revista Exame, as 5 cidades com maior volume de construção proporcionalmente à sua população. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos. E não é capital. Não é capital. A outra eu não estou lembrado, mas a outra é capital. Só Santos está fora desse contexto de capitais. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos no segundo bloco com Antônio Carlos Gonçalves, secretário de Infraestrutura e Edificações. Era secretário de Obras, agora mudou. Para a gente continuar essa conversa na área de construção civil, mas vamos falar de política também, viu? Falar de eleição municipal. Até então era um potencial candidato. Ele vai dizer se é ou se não será. Fique conosco. Have yourself
Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our Voltamos com o nosso Acesse na TV. Hoje, nosso convidado especial, amigo de muito tempo, Antônio Carlos Silva Gonçalves, popularmente conhecido como Fifi, não dá para dissociar um do outro. Tá, né? Tá marcado para a vida inteira. Carimbado. É carimbado para a vida inteira. E nós conversávamos principalmente sobre construção civil. Eu tenho uma informação, quer dizer, não é uma informação, é um comentário que você deve ter ouvido, como eu ouvi, principalmente como jornalista. Aliás, falando de jornalista, quero mandar um abraço especial para sua mulher, Cristina Guedes, uma das grandes profissionais dessa cidade, de televisão, de rádio, enfim, um texto muito bom, maravilhoso. Beijo, Cristina, faz tempo que não a vejo, ela está bem? Graças a Deus, muito bem. Então tá bom. Uma grande profissional, tem que voltar para a TV rapidamente. Mas eu falando ainda dentro da área de construção civil, não é uma informação, é um comentário. Olha, o novo plano diretor vai ser aprovado, vai limitar o gabarito. Aí houve uma correria para aprovação de projetos dentro do outro plano diretor. Sim. É verdade isso? Verdade. É? Verdade. Entraram à época aproximadamente 100 projetos grandes e a gente está com eles ainda na mão, porque é diferente. Mas vale o código anterior pela data de entrada? Vale o plano diretor anterior. O que ocorre, Márcio, é o seguinte, essa peça de reposição para analista de projetos, ela é difícil de ser feita. Você tem que treinar o profissional o tempo inteiro. Eu, como engenheiro, se me derem um projeto para eu analisar, eu não tenho experiência de análise de projetos. Sim. Então, você precisa pegar um profissional, engenheiro ou arquiteto, treinar ao longo dos meses. A partir daí, ele está suficientemente gabaritado para analisar e dar velocidade. Um grande projeto para analisar com calma no nosso departamento, porque ele passa pelo nosso departamento, que é de análise, passa pela CT, passa, às vezes, Secretaria de Meio Ambiente, quase sempre pela Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária. Um grande projeto no nosso departamento apenas leva de 3 a 4 dias. Aí começa a ter os comuniques, que são os erros de projeto para serem adequados, e começa a ir para os outros departamentos das outras secretarias. Mas a demanda nossa é muito grande, os construtores às vezes até reclamam, e com razão, porque o mercado está extremamente competitivo, eles precisam de velocidade na aprovação dos projetos, e nem sempre a gente consegue dar essa velocidade que o nosso contribuinte espera. Quer dizer que cerca de 100 projetos antes do novo plano diretor, é isso? Isso. Desses 100 projetos, Márcio. E passam 100? Eu sei que eu estou falando teoricamente. Passam 100 ou fica alguém ficam alguns nesse processo? Ficam como assim? De não construir? De não aprovar? De aprovar, acaba aprovando os 100. Mas imediatamente... tem que se adaptar. Muito demorado. Você falou do comunique, você chama, explica. Às vezes um processo leva quase um ano para ser aprovado. Eu te falei que 3, 4 dias a gente faz a primeira análise, mas às vezes um processo leva quase um ano. Às vezes o profissional não atende o comunique-se a tempo, ele é publicado no Diário Oficial, não imediatamente é atendido e o processo fica parado. Às vezes há um trâmite demorado por parte da Prefeitura, realmente, e a gente está procurando ajustar isso de forma a continuar analisando com uma velocidade mais rápida. Agora, nesse momento, a gente tem um volume muito grande de processos estocados em análise na Prefeitura. E para a gente encerrar esse tema, que eu quero entrar também na parte de fiscalização de marquises, que é uma preocupação, principalmente na área central da cidade, chamado Centro Velho, mas é importante destacar que esse novo plano diretor ele foi amplamente debatido e ele não limitou o gabarito. O que limitou foi a área construída, a proporção terreno-área construída, foi isso? É exatamente isso. Gabarito continua o mesmo. Qual é o limite? Não tem. Não tem. Ele é liberado, ele tem que obedecer algumas regras de recuo, tem que obedecer o cone de aproximação do Comar, que é a altura que o Comar permite, se ele estiver dentro desse cone de aproximação ou não,
e tem uns recursos que chegam a um determinado momento que ele impossibilita que o prédio continue crescendo, porque as áreas ficam muito pequenas, mas não tem uma determinação que 30 andares, 40 andares, isso daí não existe. Prometo encerrar esse assunto, mas a pergunta flui em função até da sua resposta. Isso acontece só em Santos? Nos outros municípios da região metropolitana, o quadro é bem diferente em termos de novos projetos, não, Fifi? É bem diferente, é bem diferente. Eu tenho recebido alguns investidores, vem muita gente. Eles querem Santos, né? Eles querem querem a Orla da Praia. Querem muita gente. Querem o terreno do McDonald's, não é isso? Querem o Escolástica Rosa, é isso? Mais ou menos por aí. Esses dois eu também. Querem você também, né, Fifi? É mais ou menos por aí. Mas eles querem Santos, a prospecção é em Santos. Eles sabem que o metro quadrado em Santos é muito mais valorizado, a demanda de procura em Santos é muito maior. A Bahia é linda. A Bahia é linda. Você tem uma ideia? Tem empreendimentos sendo comercializados na área intermediária. O que é a área intermediária? Perto da Francisco Glicério, até a região do mercado municipal por ali, é uma região intermediária. Estão sendo comercializados a R$ 5.500 o metro quadrado. Isso era coisa de apartamento em frente à praia há poucos meses atrás. Então, o momento de Santos é muito interessante. Que bom. Bom, vamos falar um pouco dessa linha também da sua secretaria, fiscalização de marquise. Aí eu queria focar o chamado Centro Velho. Onde está o prédio, aliás, bonito, da Associação Comercial, da própria Bolsa. E o Alegra Centro, ainda que não seja uma área específica sua também, mas acho que passa pela sua secretaria. Como é que está o projeto Alegra Centro? Acaba passando. Eu estou olhando para você e estou vendo esse belo painel com a foto da Associação Comercial. Aí, diariamente visitada, Fifi, diariamente visitada. É um belo prédio, realmente. Se todos os prédios estivessem nessas condições, a gente teria um centro turístico interessante. É uma questão de conscientização que demanda um tempo muito grande. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser revistas, em termos até de tombamento, mas eu acho que em determinado momento, não que o Alegra Centro é um sucesso em termos de recuperação de uma área central. Precisa caminhar ainda, tem muita coisa a evoluir, mas vem caminhando de uma forma paulatina, mas constante. A gente percebe parceiros, a Associação Comercial é uma, o prédio do Omar que fica em frente é outro, sim. A Bolsa do Café é outra, enfim. O Biru agora está ali na 15 também. O Biru na Rua 15. Grandes prédios que estão conservados e começam a levar uma vida diferenciada para a região central. Agora, eu acho que em determinado momento se confundiu prédio antigo com prédio velho. É uma coisa que tem que ser revista. É verdade. Prédio velho, se não tiver valor arquitetônico, por que está tombado? Você pode misturar... Acaba sendo um entrave, né? Um entrave. Você pode misturar o moderno com o antigo. Por exemplo, você pode ter do lado da Associação Comercial um belíssimo prédio moderno de forma a atrair investidores para aquela região, para você trazer vida para aquela região. E de forma alguma você vai desqualificar o prédio da Associação Comercial. Pelo contrário, você vai ressaltar esse prédio. Agora, esse critério dessa análise, em determinado momento, não houve. E alguns prédios estão tombados e aí vem o problema das marquises. Estou falando isso justamente por causa das marquises. São inúmeras marquises no centro, nem todos os proprietários têm condições de fazer a manutenção do seu prédio. Alguns não fazem por desleixo, outros não fazem por falta de recurso realmente. E alguns prédios você olha, não tem o porquê você está mantendo aquele prédio, e não tem porquê você está mantendo aquela marquise. É verdade, é um risco. É um risco, é um risco. Então, eu acho que essa revisão tem que ser feita rapidamente. Ao mesmo tempo, enquanto isso é refeito, a Prefeitura tem uma fiscalização de marquises que é quase que enxugar gelo o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo. Caiu uma fachada de um prédio na Senador Feijó. Próximo, esquina quase com a João Pessoa. Entre a João Pessoa e a General Câmara. O proprietário do prédio não fez nada até agora, que lá está isolado há praticamente 5, 6 meses. Eu sei, eu passo por lá diariamente. Né? Então. Deixa eu fazer mais um intervalo, depois nós vamos continuar nesse assunto. E só lembrando, entre o velho e o novo, guardadas as devidas proporções, o Louvre, em Paris, é um grande exemplo, com a pirâmide de vidro. Verdade. É o velho e novo. É verdade, é isso? É verdade. O moderno e o antigo preservado. Voltaremos para o terceiro e último bloco e vamos falar de política. Uma estrela surgirá vinda da terra de Israel. Não perca o especial de Natal sobre o nascimento de Jesus, aqui na TV Com. Todo santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Filho de Deus. Um anjo disse isso a você? Que daria a luz ao Filho de Deus? Você vai se emocionar com a mais bela das histórias bíblicas. Podem apedrejar você nas ruas. Você é a oposição de que estou falando, Antipas. Sempre a esperança, Maria.
Até em Nazaré? Uma estrela irá adiante. Jesus, a história do nascimento. Dia 24 de dezembro, às 17 horas, na TV Com. Voltamos com o nosso Acesse na TV, terceiro e último bloco, infelizmente. Nosso convidado hoje, Antônio Carlos Silva Gonçalves, secretário de... Para mim, era preferido. É obras, fala. Eu preferia secretário de obras, agora é secretário Infraestrutura de Infraestrutura e Edificação. Nós falamos das Marquises, esse caso, ele é emblemático. Esse problema que aconteceu qual é a rua? Senador Feijó, próximo da João Pessoa. Isso, entre a João Pessoa e a General Câmara. Esse é emblemático, mostra bem essa realidade que você falou, do tombado, daquilo que deve ser preservado e daquilo que rigorosamente, na acepção pura, deve ser tombado, ou seja, derrubado, não é isso? Eu acho que a gente tem algumas edificações na região central que não têm valor arquitetônico algum, outras que teria algum, mas estão totalmente descaracterizadas, e a gente está perdendo a chance, de alguma forma, de edificar novos prédios na região central com qualidade, arquitetônica, para contrapor aos prédios que têm valor arquitetônico antigo também, para você ter parâmetros. Agora, a gente fica com uma região que fica mais ou menos estagnada por causa de um tombamento que não tem muito significativo. Bom, falar de política? Vamos. Posso cobrar? Pode. Tenho liberdade? Total. Lá atrás, você disse para mim, eu serei. Já que você disse eu serei, eu vou perguntar, você será? Eu me preparei durante 15 anos para esse momento, mas para ser candidato a prefeito. Fui candidato a vice no primeiro mandato do Papa. Faço parte da base do governo do prefeito Papa. Quando eu disse no início, desculpe interromper, do programa que você tinha sido vice-prefeito, na verdade você foi secretário de obra durante 8 anos do Beto Mansur, e na primeira gestão do Papa você foi vice-prefeito e hoje você é secretário de Infraestrutura e Edificação. Desculpe. O Papa é uma pessoa que eu não vejo como... Claro que eu respeito a hierarquia, mas o Papa é amigo e eu tenho total liberdade de conversar com ele em qualquer tipo de assunto. Ele fez uma escolha de outro secretário, que é o Sérgio Aquino, para candidato a prefeito. A gente tem uma base coesa no governo, não cabe duas candidaturas. Ao mesmo tempo, eu represento um partido... Mas você representa o PTB. Eu represento o PTB, pelo menos em tese, pode lançar candidato. Claro, eu represento um partido que é base do governo, mas que tem vida própria, tem luz própria, enfim, tem um caminho e tem uma história, a seguir. PTB tem uma história é muito forte, histórico, né? Muito histórico. Então, a gente está analisando ainda o que vai ser feito. A partir do ano que vem, vai ter um posicionamento. Eu não sei se todas as candidaturas que estão sendo lançadas, tirando a minha, serão. Eu acho que algumas candidaturas muito fortes não vão se consolidar nessa caminhada. Opa, essa informação é importante. Eu acho. Quer dar um exemplo? Não. Cristina, não quer falar, olha, o jornalista tem que perguntar. Eu pergunto e ele não responde. Tenho certeza que a Cristina perguntaria. Qual delas que não vai se consolidar? Você e a Cristina são muito experientes. A gente quer o melhor, né? Não, eu não. Porque nós temos 4 grandes, né? Vamos respeitar todas as candidaturas, obviamente, terão outras candidaturas, inclusive a sua poderá acontecer. Vamos admitir que você seja, em tese apenas. A sua, Sérgio Aquino, Paulo Alexandre Barbosa, Beto Mansur, Thelma ainda terendo que passar provavelmente pelo Partido dos Trabalhadores, que tem uma outra sistemática. Essas 5 seriam, digamos, as 5 grandes candidaturas. Qual delas que pode não se consolidar? Eu não sei. Eu acho que isso é uma análise que eu venho fazendo, mas eu acho que esse momento ainda é um momento de muita conversa. Sim. Tem muita turbulência, tem muitos interesses. Parcerias, coligações. Muitas. Essas eleições municipais, cada vez mais, elas têm influência estadual e federal. Sim. O que se potencializa nessa eleição do ano que vem é uma disputa para governo do Estado e presidência da República daqui a 3 anos. Perfeito, né? Perfeito. Então, vão ter alguns componentes ainda que vão ser decisivos para que as pessoas consigam colocar as pré-candidaturas para a população. Que é uma pergunta fácil para ajudar? Fácil. Fácil? Quem ganha? Quem ganha o quê? O Campeonato Mundial Santos. Santos ganha do Barcelona. Aliás, hoje pela manhã houve a abertura oficial do Campeonato Mundial Interclube do Japão. Estava jogando Kashima e... É um time da Oceania, né? Na área da Oceania. Também não sei o resultado, nós estamos aqui, não dá para saber o resultado. Mas, Vivi,
Que análise, independentemente de quem ganhará ou não, porque vai depender do quadro final, quem será e quem não será. Claro. E essa informação que você me disse há pouco, de que uma delas poderá não se consolidar, eu já recebi também. Mas que análise você faz do quadro eleitoral? Quem é que tem grandes possibilidades? Eu acho que é uma eleição muito disputada. Eu percebo a primeira eleição do Beto, em 96, era uma eleição da turma do PT contra o PT. A segunda eleição foi mais ou menos nesse quadro. A nossa eleição, minha e do Papa, foi uma eleição complicada. Tinha o Cassione também, o Papa saiu com 3%, a Thelma tinha 53%, o Cassione tinha 15%. E o Papa chegou ao segundo turno e venceu aquela eleição. A última eleição do Papa foi atípica. Foi. E eu acho que dificilmente em Santos se repete um quadro daqueles, dizendo 7 partidos e a pessoa levar no primeiro turno. Foi fruto também do trabalho grande dele. gestão que vocês Sim, fizeram sem dúvida no primeiro mandato. Agora, eu vejo essa eleição disputadíssima, Márcio. Eu não consigo... Se você pegar um papel, eu faço isso constantemente com as pessoas, e falo, escuta, coloca aqui, os 4 pré-candidatos fortes são esses exatamente que você falou. Dá um percentual para cada um deles. Eu estive na China, acompanhando os empresários na visita a 4 portos da China recentemente, e lá estavam os 4 candidatos. Podia fazer um debate. Não, eu quis fazer um que der. Aí eu perguntei para um deles, que eu não vou dizer quem é, mas o mais experiente de todos, que disse o seguinte, me marcou essa frase. Márcio, aqui tem mais chance, aqui tem não sei o quê, mas a rigor, os 4 têm chance. Os 4 têm chance. Esse é o quadro, né? Eu também acho. Esse é o quadro Os 4 real, têm né? chance, por isso que eu te falei. Ou 5. Eu acho que os 4 têm uma chance muito forte e faz esse teste que eu estou te falando. E o Márcio, eu estou à vontade de falar com ele, porque o Márcio sempre foi um mediador de debate muito experiente. Graças a Deus. Você pegou alguns pepinos de debate. Senhora, peguei um no da Secob ali. Nossa, eu peguei na Secob, peguei um no Sesc, com 8 candidatos e uma plateia de quase 800 pessoas. Ali quase me mataram aquele dia. Mas é gostoso, né? Uma delícia, é interessante. É só ruim para quem está no meio. Fifi, um grande abraço para você, muito obrigado. Já há algum tempo a gente pretendia conversar, vamos voltar a conversar se Deus quiser, principalmente para falar do futuro da cidade. O ano que vem voltaremos, se Deus quiser, para falar da cidade, esse novo plano diretor, da realidade de Santos e com certeza também de política. Um abraço, independentemente da sua decisão futura em termos políticos. Boa sorte para você. Muito obrigado. E leve um beijo especial para a Cristina, para a família. Obrigado, toda, Márcio. tá Um abraço a todos. Feliz Natal, um 2012 com muita paz e saúde. Um abraço em casa também para a Simone, para a tua filhota e que a gente tenha um ano de 2012 com muita paz. Antônio Carlos Silva Gonçalves, foi um prazer. Um abraço, até a próxima e seja feliz.